Vamos dar início então a esta apresentação, que provavelmente os serviços da CEPNA da GNR fizeram o favor de aceitar, para nos vir apresentar aquilo que são o vosso desempenho no terreno e o serviço que prestam à comunidade. Isto para que os nossos alunos também percebam um pouco como é que as coisas funcionam em termos de criminalidade ambiental. E dou-vos a palavra agora, por favor. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer, é com muito prazer que estamos aqui, até porque também é do nosso interesse informar as pessoas das nossas potencialidades, do nosso trabalho, porque isso também é um privilégio para nós. Portanto, agradecer o convite e disponibilizar-nos sempre que queiram, cá estaremos. Obrigado. Sim, senhor. Antes de mais, começando pela apresentação, eu sou o Tenente Coronel Silva Ferreira, sou Tenente Coronel da Guarda Nacional Republicana e sou há relativamente pouco tempo, desde junho do ano passado, portanto isto também é algo novo para mim, este serviço. Fui nomeado chefe do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente aqui do Comando Territorial do Porto. Relativamente a esta apresentação, aquilo que era a nossa intenção é que a coisa seja muito fluida e seja muito informal para que as pessoas possam estar à vontade para conversar sobre as coisas que vão acontecer. Relativamente à sessão, digamos assim, ela vai ser dividida em três partes. Uma primeira parte mais conceptual, com a passagem de um vídeo demonstrativo, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, das potencialidades do CEPNA e porque é que ele existiu. Depois vamos ter o primeiro Ferreira, que é um técnico do CEPNA, é o chefe do Núcleo de Investigação dos Crimes e Contraordenações Ambientais do Comando Territorial do Porto, portanto é o homem que de facto lidera a investigação criminal, mexe com os processos e juntamente com isso temos aquilo que vocês veem na televisão e já começaram a ver o nosso CSI. É o Núcleo Técnico-Pericial, que é o responsável, até porque depois há características que se tem que ter no âmbito da custódia da prova e quando se recolhe prova, as pessoas têm que estar formadas, credenciadas e têm que seguir uns trâmites para que possa chegar ao laboratório de polícia científica e de facto seja posteriormente assumida como prova válida. E portanto vamos também demonstrar, digamos, as valências que o nosso núcleo técnico-pericial da nossa secção de investigação criminal tem. Portanto, agradeço que sempre que queiram intervir o façam com facilidade, porque isto é para ser uma conversa. Atendendo às expectativas, preocupações e exigências da sociedade portuguesa em matéria de defesa do património natural e ambiental, foi criado na Guarda Nacional Republicana, em janeiro de 2001, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, CEPNA. Sendo o único serviço policial com abrangência nacional em matéria de proteção da natureza e do ambiente, é parte ativa na resolução de um dos problemas e desafios mais prementes e complexos das sociedades modernas: garantir o desenvolvimento e bem-estar das gerações atuais, sem hipotecar a viabilidade das gerações vindouras. O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente tem por missão zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à proteção e conservação da natureza e do meio ambiente, bem como prevenir, reprimir e investigar os respectivos ilícitos. Em sintonia com o restante dispositivo da GNR, assegura a presença permanente e distribuída por todo o território nacional, o que lhe permite desenvolver, numa relação de proximidade efetiva com as populações, as ações de sensibilização, prevenção, controlo e fiscalização indispensáveis à execução dos objetivos de planeamento e gestão ambiental. A missão atribuída à Guarda Nacional Republicana, através do CEPNA, dirige-se especialmente para a fauna e flora, as diferentes convenções internacionais, nomeadamente a CITES e Berna, as reservas, parques e florestas, o ordenamento do território, a caça e pesca, a prevenção, vigilância, detecção e investigação das causas de incêndios florestais, bem como a proteção dos espaços florestais e recursos associados, nomeadamente proteção contra agentes bióticos e a prevenção de outras agressões ao ambiente, aos recursos hídricos
e ao património natural, poluição atmosférica, acústica dos solos, os resíduos e substâncias perigosas, atividades extrativas, turismo e desportos, controlo sanitário e proteção animal, o património histórico e natural, outras áreas de interesse ambiental, e compreende os seguintes campos de ação: educação e sensibilização, vigilância e prevenção, controlo e monitorização, fiscalização e investigação, proteção de pessoas e bens. Sendo preocupação permanente e de rotina, tem particular relevância durante os períodos de ocorrência de incêndios, em que não apenas o CEPNA, mas todo o dispositivo da Guarda se empenha fortemente em ações de pré-proteção e socorro. O CEPNA defende a causa da proteção dos recursos e valores naturais, assumindo a preservação, conservação e valorização do património ambiental como dever e direito fundamental dos cidadãos, plenamente consagrado pela ONU, pela União Europeia e pela Constituição da República Portuguesa. Dispõe para a prossecução da sua missão do pessoal militar e civil do dispositivo territorial da Guarda, com a formação adquirida através do curso específico de área ambiental ou florestal. Os elementos que constituem os núcleos de proteção do ambiente ao nível dos destacamentos territoriais são a base operacional que intervém diretamente nas operações de prevenção, vigilância, detecção e investigação e subdividem-se em equipas de investigação de crimes e contraordenações ambientais, equipas de proteção da natureza e do ambiente, equipas de proteção florestal, equipas de proteção da natureza em zonas específicas, equipas náuticas e de mergulho ambiental. A Guarda Nacional Republicana, com a criação do CEPNA, obteve um fortalecimento das relações com as várias organizações pela necessidade de uma coordenação, funcionamento e tratamento paralelo e sistemático nas diversas áreas ambientais e ações de fiscalização e investigação. Neste âmbito, é de salientar que o CEPNA coordena as suas atividades com organismos públicos e privados e ainda organizações não governamentais de ambiente. As várias ações de controle e monitorização são realizadas em parceria com os serviços respectivamente competentes, no âmbito de iniciativas próprias ou conjuntas, nomeadamente controlo dos parâmetros de qualidade das águas, contaminação de solos e ruído. Tem ainda participado em vários eventos de âmbito internacional e assumido cada vez mais um papel importante nesse mesmo universo, nomeadamente com os países integrantes da Eurogenfor e PALOP. No âmbito do programa Escola Segura, o CEPNA criou no decorrer do ano de 2006 o módulo ambiental que permite inúmeras ações de educação ambiental que são ministradas nas diversas escolas do país. Apoiado pelo dispositivo da Guarda, assegura ainda uma sistemática ação de sensibilização e pedagogia ambiental, aproveitando a relação de proximidade que desenvolve com as populações. O CEPNA tem ainda a seu cargo a linha SOS Ambiente e Território, criada em julho de 2002, que confere a todos os cidadãos o direito de poder efetuar denúncias relacionadas com atentados ambientais ou de proteção animal, utilizando para o efeito o número 808-200-520 ou o sistema de denúncia online, disponível 24 horas, linha SOS Ambiente e Território, entretanto criado pela GNR. Esta linha permite que os cidadãos efetuem denúncias ambientais e implica por parte da Guarda Nacional Republicana um forte empenhamento através do seu Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, que desenvolve os procedimentos adequados para a fiscalização atempada e devido esclarecimento das situações reportadas, o que até então era impossível de realizar. Como vocês julgo que sabem, a questão da legislação ambiental, porque é um valor relativamente recente, e aí o ambiente não tem propriamente fronteiras, a União Europeia tem muita importância
na criação da legislação ambiental, é um valor, o ambiente é um valor relativamente recente. Então, há 12 anos atrás, em 2012, o governo da altura, tendo em conta as evoluções que se foram criando na sociedade portuguesa, entendeu por bem criar, no âmbito da Guarda Nacional Republicana, um serviço destinado a ser um órgão de polícia ambiental. Isto foi na mesma situação, levou a passagem dos antigos guardas florestais para a Guarda Nacional Republicana e criaram, pela portaria 222, salvo erro, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente na Guarda Nacional Republicana. Competências deste serviço. Genericamente, o vídeo apresentava-vos um conjunto de funcionalidades que a voz não consegue, mas a competência deste serviço é fiscalizar, investigar e preparar, naturalmente, as acusações, quando estamos a falar de criminalidade, de tudo o que tem a ver com política de ambiente. Isto é uma coisa tão vasta que vai desde os resíduos hídricos, dos resíduos ao domínio hídrico. Há a Convenção CITES, vocês vão me perguntar o que é. Há a questão do crime que eventualmente mais vezes ocorre na área de atuação da Guarda Nacional Republicana, a questão dos incêndios florestais, ao crime de poluição, portanto, ao bem-estar animal. Temos um conjunto muito vasto de matérias que vamos fiscalizar. Esqueci-me de uma que vocês eventualmente já fizeram, no âmbito do lazer, vocês já fizeram algumas, pelo menos, mota d'água, já alguém fez. É algo que o CEPNA fiscaliza, a maior parte das pessoas faz, não tem carta de marinheiro, nem sabe que tem que ter, mas faz, portanto é uma das situações que o CEPNA fiscaliza. Boa tarde, eu sou o Primeiro Sargento Martins, sou chefe da Subseção Criminalística e no núcleo de apoio técnico, faz as primeiras recolhas. Não é preciso, aqui não é mais. Faz as primeiras recolhas no terreno, recolha de acondicionamento. A parte do núcleo técnico policial que faz as perícias. No âmbito da lofoscopia, a GNR é totalmente autónoma, só não faz no âmbito das outras perícias biológicas, físico-químicas e por aí fora. Eu optei por trazer também 2 manequins para, se calhar visualmente, verem como é que nós trabalhamos no terreno, porque tem que ser mesmo assim. É uma senhora e um senhor, equipados com os 2 fatos que nós temos em prática na GNR, obrigatoriamente temos que os usar de acordo com o tipo de vestígio que recolhemos, usamos o fato de proteção adequado. Este fato, digamos que é o fato mais básico, é o fato denominado 3B, é simplesmente uma proteção básica, usamos-lo para a recolha de vestígios, nomeadamente vestígios lofoscópicos, basicamente é só esses. As luvas, ele está totalmente equipado, tem uma máscara de proteção, tem as luvas também de proteção, tem as sobrebotas e as botas sem rastro e o fato. Isto não nos ofere proteção a nível de ácidos, nem de um tipo que nos possa afetar fisicamente. O outro fato, sim, o outro fato é o denominado 2B, que é o fato de proteção biológica, que é o fato, sim, é totalmente impermeável durante algum tempo a determinados ácidos, isola-nos também na questão dos vestígios biológicos, contaminação, sangue. Usamos também aquele tipo de máscara, que é mais proteção biológica para efeitos de recolha, por exemplo, de acordo com os crimes ambientais, nós fazemos uma recolha de incêndios florestais e também de ácidos e que às vezes são deitados na via pública, ácidos químicos e por aí fora. Também tem outro tipo de luvas, como repararam, estas luvas oferem, deixam-nos totalmente protegidos no que diz respeito também a ácidos e a sangues e outro tipo de vestígios biológicos.
no fundo, estes dois tipos temos também a proteção visual, que é os óculos Google, e usamos este para fazer a recolha deste tipo de crime, digamos assim. Optei também por trazer as nossas pastas, digamos, são pastas de trabalho. Trouxe-as, nomeadamente, quase todas, se bem que para este tipo de recolha usamos aquela pasta verde que vem ali que diz lá vestígios físico-químicos. Também apoio talvez a biológica, que é para algum tipo de material que é necessário. Aqui estão os vários suportes, eu não tirei para fora, os suportes, os recipientes onde nós vamos armazenar os vestígios que recolhemos, quer os vestígios nos incêndios ambientais, crimes ambientais, nomeadamente incêndios e também ácidos químicos que possam ser deitados na rua. Eu trouxe um pequeno barrote incendiado para fazer uma demonstração de como é que nós fazemos no terreno a recolha e depois a preservação, o acondicionamento, toda a parte da cadeia custódia, que é muito importante no que diz respeito à preservação da prova até chegar ao tribunal. Tenho aqui fora, se não se importa. Obviamente, eu ter que fazer este tipo de recolha teria que estar equipado com o fato, aquele fato, nomeadamente o 2B, com o fato verde mais escuro. Eu vou pôr apenas... Eu poderei pôr em cima da... Também para que tenham uma ideia o que é que nós... Cada mala tem uma composição específica, não é? Por exemplo, temos aqui estas pequenas pás que servem para recolher, no que diz respeito a crimes de incêndio, de solo e armazená-lo nos recipientes adequados. Temos também mais um par de Google, temos alguns recipientes que servem. E em complemento a esta temos esta mala, que embora diga aqui mala de transporte de imagem, nós usamos-la para acondicionar o que nós denominamos por referenciadores alfanuméricos. Não sei se já viram este tipo de referenciadores que são colocados ao pé digamos assim, do vestígio a recolher, fotografia, e faz-se a recolha de acordo com a referenciação alfanumérica. Temos ainda, isto só pela cor dá logo para perceber o tipo de vestígio que podemos estar a recolher. Estes são papéis autocolantes que servem para selar os diversos recipientes onde nós vamos armazenar e acondicionar os vestígios recolhidos. Temos ainda as réguas métricas que colocamos em simultâneo com os alfanuméricos junto dos vestígios recolhidos, naquele exemplo. E vamos fazer então uma demonstração. Posso só interromper, sem dizer qualquer. Relativamente aos incêndios florestais, várias entidades intervêm na questão dos incêndios florestais. Como eu disse há um bocado, é o crime que mais vezes acontece na área da atuação da Guarda Nacional da República. Quero chamar a atenção para uma situação. O crime é praticado atualmente, nos termos do Código Penal, 274 do Código Penal, mas como quase qualquer crime que seja assim tipificado, existe a questão do dolo e da questão da negligência. Naturalmente que grande parte dos crimes no incêndio florestal são praticados por negligência. É cultural que as pessoas antigamente faziam a organização das pastagens utilizando fogo. Ainda existe, como eu dizia, a questão do ambiente é algo relativamente recente e as pessoas ainda têm, portanto, culturalmente essas formas de proceder e ainda não estão perfeitamente conscientes do perigo que estão ali, quer para elas, quer para os outros. Por curiosidade, na passada sexta-feira, nos últimos 10 anos, os incêndios florestais, uma reportagem do Jornal Notícias, os incêndios florestais corresponderam, e o seu combate, a 27 mil milhões de euros, o que, salvo erro, é aproximadamente 10% da dívida pública portuguesa. Portanto, só para verem a dimensão da coisa. Cada vez que há um incêndio florestal, há várias entidades envolvidas, como eu dizia. Uma das entidades é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Naturalmente tem grande importância em tudo que é a ver com o ambiente, que mexe na natureza,
e florestas. Introduz num sistema informático, que é o SGIF, a partir daí a Guarda tem por função validar as áreas ardidas e, quando o incêndio tem alguma dimensão, fazer a investigação do incêndio, investigação das causas. E, portanto, há militares que têm um curso de formação com duração de 15 dias específico para perceber no terreno como é que o incêndio começou, como é que o incêndio evoluiu, qual seria a causa do incêndio, se foi negligente, se foi causa natural, se foi uma queda de um raio, se foi alguém que deitou o fogo propositadamente, dolosamente, se foi uma queimada. Portanto, é através dessa investigação das causas que se vai determinar a causa do incêndio. Depois, posteriormente, avança então o núcleo técnico-policial, porque, no caso de ser preciso recolha de prova, então aí é que eles avançam para fazer a recolha, porque eles é que são os técnicos. E eu não queria deixar de dizer isto antes do Martins demonstrar como é que recolheria. Sim, eu esqueci de mencionar essa parte. Nós avançamos sempre ao terreno, digamos assim, somos sempre o último escalão a avançar. Primeiro há de ir sempre o pessoal especializado na parte de incêndios, que requer ou não a nossa presença no local para efeito de recolha de vestígios. Isto só porque, como vocês veem, por exemplo, nas séries do CSI, que são muito engraçadas, veem que o indivíduo é investigador, depois vai ao laboratório, é técnico de balística, é técnico de química, é técnico de física, portanto são tudo. Isso naturalmente não é assim, ninguém tem esses conhecimentos todos, portanto o que acontece é que as coisas têm que ser compartimentadas e cada um tem a sua tarefa e a sua especialidade. Eu esqueci de mencionar, nós temos mesmo uma mala adequada, com equipamento adequado mesmo para a recolha de vestígios de incêndio, diz mesmo a mala de vestígios de incêndio. Esta faz parte do referido. Temos este tipo de luvas para aquelas situações que seja preciso pegar, eventualmente, ainda em pedaços de madeira que estejam a arder. Estes usamos para acondicionar, não no caso dos incêndios, mas eventualmente roupa dos suspeitos ou roupa de alguém que tenha deixado. Sacos plásticos para cinza, sacos brancos também. Estes recipientes são o que eu vou usar. São recipientes que nós usamos, neste caso eu vou recolher um pedaço de carvão já totalmente apagado, não é? E com a intenção de quê? Eu vou recolher, vou armazenar aqui, vou lacrar, isto fica lacrado. Isto vai depois automaticamente para o LPC, para Lisboa, com a devida cadeia de custódia, selado, como deve ser. A cadeia de custódia é preservada até lá. O LPC, isto está lacrado. Obviamente a intenção será encontrar algum tipo de gás ou substâncias voláteis ou que possam estar ainda nas cinzas para depois apurar a causa do incêndio, não é? Não vamos mandar isto só por mandar. Obviamente eles não acharem nada, mas a partir do momento que vai para aqui, fica lacrado, fica totalmente isolado do exterior. Já vos disse que usaria um fato destes, um equipamento destes. Dado o nervosismo, não consigo calçar as luvas, não consegue entrar na mão, mas pronto, eu vou simular sem as luvas, se não se importa. E então o que é que eu vou usar? Para este tipo de situações, além do equipamento todo que já falamos, que é o nosso chamado EPI. EPI, Equipamento de Proteção Individual. Nós temos aqui um medidor de profundidade, que é para saber, isto é usado aqui, isto é tipo... Bem, há um similar, há um parecido com este na Brigada de Trânsito, que é para ver o rastro dos pneus, mas não tem nada a ver. Isto é para vermos a profundidade, digamos assim, da combustão nas árvores, para ver se vale a pena recolher ou não. Então este medidor de profundidade é metido, no caso, vou usar este, para não sujar as mãos. Seria, imaginem, numa destas fissuras, metíamos lá, se integrasse aqui uma tabela própria, então fazíamos a recolha. Se não, neste caso até podia, eu esqueci de mencionar, nós nestes recipientes, temos recipientes maiores, podemos inclusive, e é aconselhável fazê-lo, não trouxe este pedaço porque isto é um pedaço, né? Mas normalmente são árvores, contemos pedaços assim, e se couberem dentro do recipiente apropriado, então fazemos-lo no próprio transporte. À semelhança do, por exemplo, substâncias de combustão que podemos achar no local ou engenhos improvisados para a própria combustão. Em vez de estarmos, por exemplo, achamos uma garrafa com um líquido lá dentro. Suspeitamos que seja gasolina, ou pelo odor,
Mas pronto, em vez de estarmos a fazer a recolha com uma pipeta que temos própria para fazer a recolha desse tipo de líquidos, a própria garrafa serve de transporte. Isolamos-la, colocamos-la dentro do recipiente e vai assim para o LPC. Se não for houver esta possibilidade, aí fazemos a recolha. Fazemos uma amostra com a pipeta, colocamos num recipiente de vidro, porque se for um ácido, imagina que é um ácido, imagina que são produtos químicos deitados à beira de uma mata, como aquele entulho que costumam deitar as empresas. Isto também se enquadra aí nos crimes ambientais. Eu, inclusive, trazia umas fotografias de inspeções nossas já feitas no terreno, em qual demonstrava várias recolhas, com os alfanuméricos, para vocês terem uma ideia do que é que nós podemos recolher. Mas, se calhar, não vai haver tempo para passar. Bom, à frente. Eu, quando vos disse maiores, não vos estou a enganar, vou dedicar a estes, está bem? E ainda há maiores. Para este caso, eu iria usar este aqui de um frasco totalmente que fica lacrado, digamos assim, de zinco, como podia usar também o próprio de vidro, está bem? Mas o mais aconselhado será este, por causa dos gases. Tenho aqui uma espátula que é específica para este tipo de recolhas. Não é aquelas espátulas que nós temos tipo nas obras, pronto, é específica, porque tem uma ponta pontiaguda e tem esta parte em forma de espátula que corta. Isto é muito... tem que ser cuidado para não cortar. Então, o que é que eu fazia? Eu chegava ao local, vou tentar não sujar muito, imaginem que isto seria uma árvore, ajuda-me aqui, Dias. Seria uma árvore, isto não é necessário grandes quantidades. Se no local eu achasse tipo assim, já um pedaço no local, então bastaria meter, colocar no frasco, fazia uma recolha, uma raspagem na árvore, não sei se estão a ver, colocaria sempre se possível apanhar o contorno da própria árvore. Se não conseguisse tirar, usaria a pontiaguda, ok? Obviamente, antes disto, antecede a fotografia, não é? A referenciação alfanumérica que eu vos falei, colocaria e colocaria uma letra A, por exemplo, se fosse o início. Alfanumérica porque é composto por um algarismo e por uma letra. Depois disto, fazia a fotografia de pormenor, fotografia de aproximação, os diversos tipos de fotografia que nós temos programados, tínhamos aqui. E era fácil, é só selar. Não estragar. Pronto, a partir daqui estava selado. Isto vai assim direitinho, ponho aqui a data, coloco a referenciação alfanumérica, isto vai em complemento, isto vai um relatório fotográfico, há ali também um relatório de inspeção técnica do local, não é? Em que diz que esta fotografia X com o alfanumérico X será uma recolha de um material de combustão. Depois disto, a parte de toda a parte da cadeia de custódia. Pronto. Nós usamos estes selos de integridade. Temos este que é para armas. Estes selos de integridade são papéis autocolantes. Isto convém sempre, para que prova que realmente o material não foi mexido desde o local da recolha até ao destino final. Usaria de um lado, não é? A passar por cima do selo até o outro. Pronto. Para reforçar, podia colocar outro em cruz. E vou fazê-lo, não é? Pronto. E no fundo, isto de uma forma muito abreviada, não é? No fundo é isto. Temos aqui o recipiente adequado, temos aqui a recolha feita. Isso será uma de diversas que nós fazemos no local, percebe? E está selado. Isto, obviamente, em complemento disto, vai uma cadeia de custódia, um formulário específico para as forças de segurança. O IML também usa isso, o LPC também usa. E a cadeia de custódia garante que este recipiente, com o vestígio recolhido no local, irá até ao destino sem ser violado. Bom, na realidade, a recolha disto seria assim. No caso, por exemplo, de ácidos ou de substâncias voláteis, que eventualmente estivessem entulhadas, seria um frasco de vidro que usava, uma pequena quantidade lá para dentro,
o procedimento seria o mesmo e seguiria pronto, para o LPC. Só salientar, quem faz, nós a nível de perícias, lá está, recolhemos tudo, mas apenas fazemos as perícias de vestígios lofoscópicos. Todos os restantes vestígios. Brevemente vamos fazer também no que diz respeito à balística. Havemos de fazer na parte dos documentos, mas com o tempo. Do resto vai tudo para o LPC da Polícia Judiciária. E em casos excepcionais para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, julgo que seja assim. Da minha parte, não sei se foi uma parte muito rápida. Isto tem muito mais para se dizer. A criminalística não é só isto, há muito mais. Mas em complemento com os crimes ambientais, será isto que fazemos. Relativamente, e já que vínhamos para falar de criminalidade ambiental, relativamente aos principais diplomas legais com que nós trabalhamos, e já viram que são vastos, temos naturalmente o Código Penal, os artigos 272 a 283, e muito especialmente o 274, o 278 e o 279. E eu iria, o 274, como vocês já sabem, é o crime de incêndio florestal, portanto, quanto a isso acho que já falamos. Vamos falar de algumas coisas que são públicas. Relativamente aos danos contra a natureza, todos nós conhecemos o hábito dos portugueses, nomeadamente nas zonas mais rurais, um hábito que é comum de apanharem os pintacilos, para depois, porque é muito giro ter. Há relativamente pouco tempo, foi público, fizemos uma operação na Feira dos Pássaros, que ocorre ao domingo de manhã na zona da Cordoaria, e no âmbito desta matéria foram detidos 7 cidadãos, exatamente porque isto é de facto um dano contra a natureza. Diz o artigo 278 que quem não observando disposições legais, regulamentares ou obrigações impostas pela autoridade competente, eliminar, destruir ou capturar exemplares de espécies protegidas da fauna ou da flora selvagens, portanto, é um crime ambiental. Já foram aplicadas neste âmbito algumas injunções e já estão marcados alguns julgamentos. Ao mesmo tempo, também tem sido público um conjunto de situações, nomeadamente aqui na área do Grande Porto, relativamente a empresas que entraram na situação de insolvência e foram abandonando alguns resíduos. No caso concreto, tem sido falado recentemente a questão dos resíduos de amianto e algumas fábricas, como vocês sabem, um dos principais fornecedores da altura do fibrocimento era aqui no norte, aqui perto aqui em Matosinhos, e portanto temos um papel importante nesta situação. Fizemos há relativamente pouco tempo também o cumprimento de mandato de busca e apreensão numa fábrica abandonada, numa fábrica que trabalha com químicos, tem um hectare, infelizmente foi abandonado já há uma data de anos, a hectare enche e vai esvaziando com o tempo, não é? Quando chove vai enchendo, depois vai esvaziando porque vai perdendo, é um cheiro completamente nauseabundo, monte de tripa ao ar livre e, portanto, houve a necessidade de, através do nosso núcleo técnico-pericial, fazer a recolha no âmbito desse processo que está a correr pela prática do crime de poluição. Não são crimes que sejam muitas vezes falados, porque, de facto, como aqui há uns anos a violência doméstica também era quase, entre aspas não, era quase aceite. Neste momento a situação foi completamente alterada, passou a ser um crime público, sabem o que é um crime público, não é? E portanto, neste momento as pessoas cada vez mais têm conhecimento disto e portanto comunicam. De qualquer maneira, para vos dizer que existindo estes condicionamentos naquilo que concerne à criminalidade ambiental, existirá naturalmente uma elevada dose de cifras negras, ou seja, de criminalidade que não é comunicada, e posso-vos dizer que não é só na sociedade. Os guardas não deixam de fazer parte da sociedade e estamos a fazer um esforço para que cada vez que um militar, por exemplo, verifique a existência de um incêndio florestal,
tenha que fazer a sua comunicação, porque eventualmente incorrerá quem o provocou na prática de um crime e, portanto, tem que comunicar ao Ministério Público para que esse crime possa ser investigado. Relativamente a outra legislação, a Lei de Bases de Ambiente define os princípios básicos do ambiente, muitos deles importados da legislação da União. A Lei de Quadro das Contraordenações Ambientais, de tal maneira foi considerada importante pelo legislador que criou uma lei de quadro que foge ao regime regra do regime geral das contraordenações, cuja aplicação das coimas é de facto bem mais grave do que o regime geral das contraordenações normais. A Convenção CITES, vocês já ouviram, por exemplo, falar do tráfico de ovos, do tráfico de papagaios, do tráfico dos dentes do rinoceronte. Portanto, a Convenção CITES é uma convenção internacional assinada em Washington, do qual Portugal faz parte, que protege um conjunto de espécies que se encontram em vias de extinção. Por exemplo, vocês já ouviram falar várias vezes, pelo menos nos órgãos de comunicação social, de uma das operações que a Guarda faz ao meixão. Sabem o que é? Já ouviram falar? Não? Então é assim, o meixão é a enguia pequenina. A enguia pequenina é um petisco fabuloso para os espanhóis, custa 400 euros o quilo. Existe em determinados locais, nomeadamente o Rio Minho, onde o meixão pode ser apanhado, é legal, é na fronteira entre Portugal e Espanha. No resto dos locais não é. O que acontece é que a enguia em Portugal, portanto, vive no rio e depois, quando está a chegar ao final, presume-se que seja assim, quando está ao final da sua vida, as fêmeas deslocam-se até ao Mar dos Sargassos, perto dos Açores, onde fazem a desova e presume-se que a seguir morram. E, portanto, as enguias vão se metaforeseando, aproximando-se com as marés, com as correntes do continente, e onde, perto do continente, se transformam no tal meixão, que é uma coisinha que nós aqui na zona do Porto chamamos a loura, que é uma coisa completamente transparente, não é? É loura, não é a Superboc, mas é a loura, portanto, que é apanhada ilegalmente pelos pescadores, nomeadamente aqui no Rio Douro, no Rio Lessa e por aí abaixo. Portanto, é outra das situações da tal Convenção CITES. Fazemos, no âmbito, por exemplo, com os nossos cães, que somos, por enquanto, penso que os únicos que temos essa capacidade em termos das equipas sinotécnicas, fazemos nos aeroportos, quer de Lisboa e Porto, quando temos suspeita de que pode haver tráfico de ovos ou de papagaios, fazer uma passagem com os cães, que são especialistas em detectar, da mesma forma que há para detectar a droga e os explosivos, também para detectar este tipo de situações. Relativamente aos resíduos, já falei, no caso concreto, tudo que é resíduos, desde resíduos perigosos, hospitalares, o mais que anda aí na moda agora é os resíduos no material de amianto, e há uma situação muito importante que tem sido falado muito, no qual existe uma equipa multidisciplinar no DIAP do Porto que trabalha sobre estas situações, que tem a ver com o furto de metais não preciosos, que acaba por também estar ligado aos resíduos por causa dos operadores registados, portanto que o CEPNA tem essas competências de fiscalização. No âmbito da defesa da floresta contra incêndios, já foi falado. Depois temos aqui a REN, a Rede Ecológica Natural, a RAN, Rede Agrícola Nacional, a Rede Natura, portanto tudo isto é âmbito de fiscalização do CEPNA. Isto e muita coisa, ordenamento de território, damos autorizações, por exemplo, para a passagem de um todo o terreno numa determinada zona considerada como reserva, tem que ter naturalmente um parecer positivo, porque senão a entidade competente, habitualmente as câmaras municipais, não pode emitir a competente autorização e, portanto, é uma situação bastante abrangente. É uma missão muito agradável, como vocês viram, há a possibilidade de se fazer mergulho, a possibilidade de se andar de barco, a possibilidade de andar de moto, a possibilidade de se andar no contacto com a natureza e, portanto, eventualmente pode também ser, quem sabe, uma saída, não é Sérgio?
E eu passo agora aqui ao primeiro Ferreira, que vai mostrar-vos um bocadinho da parte mais técnica do CEPNA. Boa tarde. Sou o primeiro Sargento Ferreira. Já ando nestas andanças há 11 anos. Para complementar aqui um pouco o que o Sr. Tenente-Coronel Ferreira, é o meu chefe, disse, vou-vos mostrar, e como ele disse, e repito as palavras, uma imagem vale 1000 palavras. Eu quero mostrar alguns exemplos de algumas situações, não só crime, também estamos ali a falar em algumas situações de controle nacional, mas uma coisa é certa, a legislação contornacional, ou seja, a legislação ambiental que nós temos a nível nacional, os vários diplomas, somos muito ricos nesse aspecto, prevê uma série de contornações. Uma boa parte dessas contornações, conforme a gravidade, poderão perfeitamente enquadrar-se depois a nível de poluição, a nível de danos contra a natureza. É isso que eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Vamos lá ver então se isto aqui funciona. Funciona na perfeição. Muito bem. Isto aqui não vou repetir, isso aqui já se falou. É o enquadramento aqui de alguns exemplos de crimes ambientais, que é o caso do crime de poluição, crimes de danos contra a natureza. Penso que todos vocês já perfeitamente, já foi praxe lerem aqui estes artigos, digo eu, no âmbito do Código Penal. Damos aqui alguns exemplos. Ora bem, então é assim, todas estas situações são situações que se passaram no Distrito do Porto. Ficam já com essa ideia. Não vai haver ali referências, publicidade a nenhuma empresa, mas ficam com esta ideia. Neste caso estamos a falar de lamas de etar que foram descarregadas, tá? E vem ali o exemplo de um elemento ali do CEPNA a fazer uma recolha para entregar, neste caso foi no Ministério da Agricultura, para fazerem a análise. Neste caso, a Direção Regional de Agricultura, aqui no Porto. Outro exemplo, óleos usados. Lá está um bom exemplo, que se vê cada vez mais, infelizmente, tanto a nível de operadores de resíduos, como a nível de oficinas, de automóveis, como alguém que se lembrou de ir ali até à mata e derramar ali. Já agora, curiosidade. Ora bem, como devem compreender, isto, ou esta situação lastimosa, com o passar do tempo, vai contaminar o solo, sem dúvida, vai contaminar os recursos hídricos, vai contaminar tudo mais alguma coisa. É assim, fazem ideia, 1 litro de óleo derramado no rio, os milhões de litros de água que poluem. Há um palpite, vocês devem saber. 100 litros de água, uma garrafa de óleo. Uma garrafa de óleo. 100, um bocadinho mais. Dizem as estatísticas que, deixem-me ver aqui a minha choca, 1 litro de óleo contaminará 1 milhão de litros de água. Ou seja, isto é, para ela se voltar a ser potável, agora imaginem. E para além disso, a questão da descontaminação dos solos. Para descontaminar estes solos, vocês não imaginam a quantidade de solo que teria que ser retirado para depois ser tratado, não é? Outro bom exemplo que eu lhe vou mostrar aqui. Descontaminação de solos. Esta imagem não é a melhor, mas ela, sempre que eu olho para ela, cria-me aqui alguma confusão, porque nem de propósito nós fizemos parte dessa investigação e agora, como é um processo que já foi tornado público, já posso falar. Minas São Pedro da Cova, Gondomar, certo? Pé das Piscinas. Ora, muito bem, pois é, alguém se lembrou de descarregar lá e, por visto, ninguém viu. 88 mil toneladas de resíduos perigosos. Epá, ninguém vê. Ninguém viu nada. Tá? Pois é, só que agora há um problema. Chumbo, cádmio, crómio, arsénio e zinco em grandes quantidades. E agora temos nós que pagar uma fatura de 10 milhões de euros para retirar de lá os resíduos. Nós, contribuintes. Tá? Isto é o que está. Muito brevemente, pelos vistos, vão começar a retirar de lá os resíduos. Ou seja, agora há o problema de retirar, há o problema para onde é que se vai levar,
e depois repor a situação anterior, ou pelo menos fazem, por isso já há um projeto para fazer lá algo melhor do que está. Tivemos fizemos uma parte ativa, o CEPNA do Porto, neste processo. Agora, é assim, à semelhança destes, este é público. Há de haver muitos que eu não vos vou dizer sequer, mas pelo menos para terem uma ideia. Produção de domínio hídrico, também está aqui uma situação muito interessante, descargas, de hectares, e quando estamos a falar de hectares, tanto as águas residuais domésticas como industriais. E por vezes aí também é que está o grave problema. Muitas situações destas nós temos em mão, e aqui nos ribeiros, na vossa zona, certeza que de vez em quando lá vão aparecendo. Depois acontece isto. Se eu não estou em erro, acho que é a Ribeira da Granja, é esta. Se eu não estou em erro. Consequência, mortandade dos peixes, não é? Com as descargas. E mais uma situação, talvez faz-me lembrar na Praça dos Leões, mas isso é os prachados, que aquilo de vez em quando aparece lá tudo cheio de espuma. É a festa da espuma. Mas aqui não foi o caso. Aqui não foi o caso. Mais outros exemplos. Ora bem, o Sr. Tenente Coronel já falou aqui na questão dos incêndios florestais. É uma situação problemática. Há um agravar na questão dos incêndios florestais relativamente ao despejo, ao abandono de resíduos em espaço florestal. Dificulta, por vezes pode ser fonte de início, pode propiciar essa fonte de início. É assim, o vidrinho, na escola nós ouvimos falar, o vidrinho aquece, isso já não é bem assim. Também faz iniciar a ignição, mas não será bem assim. Agora, o que acontece é que nós vemos muitas vezes resíduos abandonados, começa por ali, os incêndios, claro que é alguém que passa e vê a mata suja, vamos chegar a fogo para ver se isto desaparece. Agora o que eu queria começar a dizer, isto é assim, dificulta em muito o combate dos bombeiros, porque eu não sei se vocês já viram um bombeiro a apagar um pneu. É complicadíssimo, complicadíssimo. Apagar uma árvore tem a sua dificuldade relativa. Apagar um pneu a arder é complicado. Claro que eles têm mecanismos hoje em dia, têm espumas e esses produtos próprios, mas é difícil. Este é um exemplo, nem de propósito, a imagem das detenções que nós fizemos ali na feira dos pássaros da cordoaria, as aves que foram apreendidas. Tudo isto são espécies autóctones, sabem que são espécies autóctones, sou eu, certo? Originários aqui de uma determinada região, são espécies autóctones, não podem estar em cativeiro em grande escala. Comércio, ou seja, apanha e comércio em grande escala. Outro exemplo, nem de propósito, de uma determinada empresa onde nós fomos fazer a recolha de substâncias de resíduos que tudo indica perigosos. Foi feito a recolha em equipe por elementos, nem de propósito estar o alfanumérico, é 1, tá? A sinalizar. É assim, neste caso, são todos contabilizados, os bidões, é sinalizado, é recolhida uma amostra daquele recipiente e o recipiente é apreendido. Lá no local, eu trouxe nem de propósito para verificarem, isto já lá está há anos, pelo aspecto do bidão completamente cheio de ferrugem. Estamos a falar em ácidos, estamos a falar em produtos químicos, em substâncias consideradas perigosas. Mais outro exemplo, aquilo é a lama, é a lama do metar, lá está, do metar industrial. Agora é assim, se na elaboração usam produtos químicos, substâncias perigosas, o resultado disto há de lá estar essas substâncias, ou em parte. Isto parece que nós adivinhamos, não é? Falou-se na questão do comércio ilegal de espécies protegidas, nomeadamente o marfim. Isto foi mais uma das apreensões que nós fizemos de marfim, embora este já está tudo trabalhado. Nesta, inclusive, havia aqui um objeto em chifre de rinoceronte. É uma espécie estritamente protegida a nível mundial, que eu acho uma piada tremenda as pessoas matarem um animal só para tirar um chifre ou um dente. Realmente é mesmo muito interessante.
Agora, eu queria, deixem-me só tirar aqui um apontamento que eu tomei nota. Falou-se uma curiosidade só, falou-se no âmbito de CITES, na Convenção de CITES, já agora o CEPNA, a Convenção de Washington, o CEPNA, claro, a Guarda Nacional Republicana, através do CEPNA, pertence ao grupo de aplicação dessa convenção. Tá? Deve querer dizer alguma coisa, digo eu. E agora tenho uma questão para vocês. Uma coisa, penso que simples. Já devem ter olhado para mim, não é? E não é que eu seja bonito, mas este é o nosso símbolo. Eu penso que todos devem-se perceber que animal é que representa. Um dia um cão guarda. Pronto, é o lince ibérico. Ou seja, não foi ao calha que foi escolhido o lince ibérico, não é? Preservação das espécies. Em vias de extinção. Infelizmente é extinto no nosso país. Não há nenhuma liberdade, há uma tentativa de criação de linces em cativeiro e eles já foram libertados, não já? Vamos ver. Foram extintos por alguém, foi provocado por alguém e de certeza foi pelo homem. Ora bem, é claro que há uma saída, não é? Há sempre uma saída para estes crimes todos. E isto era um recado que eu vos queria deixar para essa expressão. E não entendam mal. Guarda o teu futuro. Eu vou-vos tratar mesmo por tu. Guarda o teu futuro e das gerações vindouras. É isso que nós temos que preocupar. Nós temos que preocupar com as gerações que vêm a seguir. Não é só connosco, é connosco e com os outros que vêm. Já me no outro dia perguntar, guarda o teu futuro, penso que estão que dou a entender que estou a cativar a gente para a guarda, não é? Guarda, não é a guarda, GNR. Também pode ser. Fica aqui agora o último apontamento, uma última curiosidade. Aproveito para apresentar o Fábio. O Fábio, aquele jovem que está ali de camisola amarela, também é como vocês, está a ter o curso de Engenharia Ambiental, ou seja, alguns já terminaram, grande parte, e está a estagiar na GNR, no CEPNA. Ou seja, há essa possibilidade de estagiarem na GNR.